Carlos, pra gente ir finalizando, né, esse episódio, queria que você contasse um caso ou muito positivo ou muito negativo, né, que te chamou a atenção aí de alguma prática, né, não preciso citar nomes, claro, mas se for boa, pode até citar nomes, né, mas, ó, cara, isso aqui me comoveu tudo positivamente e negativamente. Uhum. Excelente pergunta a sua. E me sinto muito provocado com essa sua pergunta pelo seguinte, Kilder. No primeiro episódio que eu falava de ESG, eu comentei que eu trabalhei durante 5 anos com uma empresa que trabalhava diretamente com indústrias e fazia, no caso, a coleta de material particulado para fazer ensaios, né, do atmosférico. É, uma empresa, não vou citar nome, claro, aqui da região, ela perdeu um prazo. Porque a organização ela tem um prazo com o órgão ambiental. Exemplo, ela tem que fazer a análise do material particulado dela, da análise atmosférica, de 6 em 6 meses. E se ela não entrega aquele resultado ali para o órgão ambiental naquele período que está pré-estabelecido, ela pode ter sanções, ela pode ter problemas, ela pode ter multa, ela pode inclusive perder a licença dela. Esse pessoal esqueceu de fazer a, a coleta, né? De chamar o laboratório, eu tinha um laboratório que fazíamos esse processo. E perderam o processo, eles me ligaram. No meu telefone pessoal, eu tinha lá alguns colaboradores, eles me ligaram pedindo para eu vender um relatório para eles. Ó, eu queria que você me vendesse o relatório, você nem precisa de ir lá. Não tem nem que coletar o material, eu preciso só do relatório, com o prazo estabelecido. Nem que eu quisesse, não tinha jeito. Porque a gente já estava no processo da ISO 14025, que é tudo vinculado com o sistema. Então, eu não posso, não tem condição de entregar um relatório retroativo. Isso aí não existe. Mas mesmo se tivesse, né, eu me senti muito ofendido, Kilder, nesse processo, que ele pediu para que a minha empresa vendesse um relatório para ele e que os parâmetros estivessem dentro dos padrões ambientais legais. E devido também a outras questões, isso me desmotivou muito, sabe? Eu comecei a ver algumas coisas que não condiziam com as práticas que eu sempre acreditei. E também na época eu já estava engajado com outras questões, aula, aí eu vendi as minhas cotas para os meus sócios. Então isso me impactou muito do ponto de vista negativo. E outro exemplo, né, que eu coloco aqui, também aqui na região, positivo, é, nasceu de um projeto de extensão que eu fazia na faculdade. A gente começou a ver é, a quantidade de areia de fundição das organizações de cloud que eram geradas, né? E aí essa areia, só para a gente entender, o pessoal faz o molde para fazer o fundido da peça. Aquela areia pega uma areia virgem e incrementa nela uma resina. E aí quando você desenforma e tira a peça, aquela areia ela vira um resíduo, aquela resina. E muitas vezes não pode ser reutilizado. Então gera uma quantidade enorme de areia e fica no pátio da empresa. Quando chove, pode ser um problema. A chuva vem, lava aquele resíduo e penetra no solo. Pode contaminar, inclusive, o lençol freático. Então, esse é um problema. Eu orientei um trabalho de TCC de um aluno na UENG, que morava em Cláudio, João. Nessa empresa que eu trabalhava, que eu era sócio, que fazia esses ensaios ambientais, nós caracterizamos essa areia. Então, tem uma norma, uma NBR, é, que é possível caracterizar a areia, para saber se essa areia vai permitir a poluição ou não. Aí verificamos que essa areia ela tinha um caráter de não ser tão poluidora, né? E aí ele teve a ideia de fazer blocos de concreto, né? Que a construção civil usa muito. Os blocos, né? Que Uhum. são usados para finalidade não estrutural. Aí fizemos o bloco 100% de areia virgem, 50% da areia de fundição e 50% de areia virgem e 100% de areia de fundição. E a areia hoje é um problema ambiental, inclusive, para comprar, para tirar areia, né, do leito do rio. Fizemos os moldes, fizemos os blocos, mandamos os blocos para o Senai, para que o Senai pudesse fazer os ensaios mecânicos, destrutivos e também não destrutivos. Entendemos que o melhor de todos foi aquele que utilizou meio a meio. Metade areia de fundição, metade areia virgem. Só que a legislação não permitia.
usar areia de fundição para produção de blocos sem finalidade, bloco de fundição sem finalidade estrutural. Só que tinha uma legislação no Paraná, se não me engano é no Paraná mesmo, Santa Catarina, não sei. Um lugar aqui no Brasil, essa legislação já era moldada para utilizar essa areia. E aí, algumas reuniões aqui ambientais, aí nós escrevemos um artigo, o artigo foi publicado numa revista de boa qualidade. Esse trabalho nosso foi utilizado em uma das reuniões para tentar mudar a legislação. A legislação foi modificada, né, por um aspecto científico que nós fizemos na faculdade. E aí, a partir de então, essa areia ela passou, né, a ter essa possibilidade de ser utilizada para a construção desses blocos. Fiquei muito feliz. Nossa, sensacional. É um hein? trabalho que é feito na faculdade, que a gente pensa que vai ficar só, né, na biblioteca ou na internet, foi utilizado para mudança, né, de postura do órgão público. Fiquei muito feliz. E E sempre mudou a levo isso como economia, exemplo. né? E Mudou o a ambiente, economia. porque a areia agora ela vira o bloco Isso. de cimento Exatamente. e que vai virar de novo ali, né? Um produto útil, né? Aí não é qualquer areia, né? Ela tem que ser primeiro caracterizada. Mas olha só, isso era levado para um pátio de resíduos lá em Itaúna, Sindimei, legalizado, claro. E aí agora ela pode ser utilizada. É fenomenal.